Shabbat Shalom para todos. Que o Eterno nos abençoe muito. Vamos orar, esperar as crianças saírem. Eterno, nós queremos te bendizer, te agradecer por esse Shabbat. Reconhecer que o Senhor é o Elohim das nossas vidas, que o Senhor é o único Elohim sobre a face da terra, que tudo está, ó Pai, ao teu governo, está diante das tuas mãos, e nesse momento nós queremos clamar a tua bênção sobre nós. Agradecido ao Senhor pelas tuas misericórdias, que se renova sobre nós a cada manhã, e nós temos a oportunidade de acordar e levantar e dizer que nós somos gratos a Ti, ó Pai, pelo Senhor devolver a nossa alma e de reconhecer que o Senhor é o único Elohim sobre a face da terra. Por isso, continue nos abençoar nesse Shabbat. Dai-nos a oportunidade de sempre, ó Pai, trilharmos o caminho da Teshuvá e assim retornarmos verdadeiramente para a nossa verdadeira essência que se encontra no Senhor, nosso Elohim. Não nos deixe olhar para as circunstâncias como nós cantamos, mas nos ensina a olhar para as coisas espirituais, para a Tua palavra, porque nós sabemos, ó Pai, que nós só teremos vida se vivermos espiritualmente neste mundo. Por isso, seja a Tua bênção sobre nós, fala ao coração dos Teus filhos, fale ao meu coração, ó Pai, porque nós necessitamos aprender do Senhor a cada dia para crescermos espiritualmente. É assim termos uma comunhão com o Senhor. Que seja a Tua bênção sobre essa comunidade que deseja Te amar, Te servir e exaltar o Teu nome de eternidade a eternidade. Que o Senhor possa abençoar os nossos irmãos que estão na internet, que a Tua paz e a bênção do Senhor, nosso Elohim, seja sobre os Teus filhos, que tanto desejam Te amar e tanto desejam aprender da Tua palavra. Que seja o discernimento da Tua palavra sobre nós, porque nós não somos capazes por nós mesmos de compreendê-la, mas ela se discerne espiritualmente sobre as nossas vidas. Que possamos submeter as nossas vidas diante do Teu altar, para que o Senhor nos abençoe. Seja a Tua paz e a Tua bênção sobre nós. Nós oramos no nome do nosso Mashiach, Yeshua. Amém. A Jana cantou um louvor, que não foi à toa, tá, Jana? Que você colocou esse louvor, não. Onde diz assim que nós não devemos olhar para as circunstâncias, né? Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, seu grande amor, não me guie por vista. Isso é uma frase que nós estamos dizendo ao Criador, que nós não andamos por circunstâncias, que nós não andamos pela vista. Ou seja, nós não somos guiados por ela. E esse é o intuito da palavra, esse é o intuito dos ensinos de Yeshua, onde ele quer nos ensinar a não olhar, a não andarmos de uma maneira material, de uma maneira simplesmente física. Irmãos, nós estamos vivendo nesse mundo físico, embora, como Paulo fala, embora vivemos nesse mundo, nós não devemos lutar, labutar, trabalhar com as armas carnais, com as armas materiais, com armas físicas, mas sim com armas espirituais. Nós estamos vivendo aqui para aprendermos a viver espiritualmente. Eu queria fazer uma convocação, principalmente para os adolescentes. Quem é adolescente, considera adolescente, levanta a mão. Para com isso, Mirelle, por favor. Tem uns sem cabelo aí que estão levantando a mão. Me ajude. Eu quero chamar os adolescentes aqui para frente. Eu vou olhar os adolescentes. Estou vendo que Israel já está aqui na frente. Vem cá, Fernandinha, você já está jovem, mas eu quero jovens aqui na frente. Por favor, jovens, adolescentes. Patrícia já não é jovem mais. André, vem cá, André. André já estava se escondendo atrás da neve, ele esqueceu que ele é um pouquinho maior. Ô, Júlia. Júlia. Rafael. A Rutinha já está aqui na frente. Não precisa se esconder, não, não é nada... Não é nada, irmãos, que eu vou falar especialmente para vocês, não, tá? Pode sentar na segunda fileira ou aqui na primeira fileira. Sinta-se à vontade. O intuito de chamá-los aqui para frente é de despertar em vocês o desejo de aprender do Criador. Irmãos, nós estamos aqui como congregação. Nós estamos aqui como um corpo. E é importante vocês terem a Bíblia na mão, tá? Vocês precisam sair aqui com a compreensão daquilo que o Criador deseja falar aos nossos corações. Nós precisamos ter em mente e ter voltado ter despertado em nós o verdadeiro sentido daquilo que o Elohim quer falar.
Presta atenção no que eu vou falar aqui, os adolescentes, vou esperar vocês se posicionarem. A nossa vida com o Criador, ela é individual. Os seus pais precisam ser exemplos para vocês. Precisam ser. Isso é uma obrigação determinada na Torá, na palavra, nos profetas. Yeshua ensinou esse exemplo. Mas a salvação, o despertar, o desejo de falar com o Criador, ele é pessoal. O seu pai não pode lhe ensinar esse desejo. E você mesmo não pode esperar isso do seu pai. Mas o relacionamento com o Criador, ele precisa, e ele tem que ser individual. Ele precisa ser despertado isso em vocês. E somente os jovens, somente os adolescentes podem clamar isso diante do Criador. Eu vejo que quando Samuel, mesmo na sua pequena idade, alguns falam que ele tinha 14 ou 15 anos de idade, o Eterno estava falando ao coração de Samuel. E quando ele ouviu a voz do Eterno o chamando, ele vai para Eli e fala: fala, meu Senhor, o que você deseja me falar? E o profeta Eli fala que ele não chamou a Samuel. E repete essa voz. O Eterno estava querendo ensinar a Samuel a aprender a voz do Criador. Assim o Eterno deseja falar conosco. Nós precisamos ter um relacionamento com o Criador individualmente. Irmãos, eu me preocupo muito quando nós terminamos de ensinar aqui. Lógico que nós temos que compartilhar como congregação, com o Roberto, com a Ritona, com a pastora Sandra, comigo, para que nós venhamos conversar e um ajudar o outro no crescimento. Mas eu me preocupo quando as pessoas falam assim: Chiquinho, ora por mim. Irmãos, nós temos a capacidade de falar com o Criador. O Criador deseja falar conosco individualmente. O Criador, Zé, não gosta de terceirizar situações. Ele se terceiriza no momento que é necessário. Quando o sumo sacerdote, que você precisava fazer a oferta, você não poderia fazer, e sim o sacerdote. As coisas que precisam ser terceirizadas, vamos terceirizar. Mas as coisas que o Eterno chama que eu faça, eu tenho que fazer. Eu não posso colocar isso para o outro. A responsabilidade da salvação desses jovens, desses adolescentes, está sobre eles. Mas nós precisamos ser exemplos para eles, de oração, de submissão, de entendimento do Criador. Se não formos, eles terão dificuldades de entender. E nós precisamos compreender isso. E vocês precisam despertar isso em vocês, em oração, em buscar o Criador. Por isso que eu queria que vocês viessem aqui para frente. Porque lá atrás, às vezes, a gente se dispersa. E você pode falar: Francisco, você está falando rápido demais, eu não te compreendi, que eu vou voltar. Amém? Que o Eterno nos abençoe grandemente. Por isso que eu falei que a Jana começou de uma maneira muito especial a preparação para essa palavra. Eu coloquei o título aqui dizendo assim, aprendendo a olhar espiritualmente. Se você for comigo, vai lá em Lucas no capítulo 8. Quando a Jana estava cantando esse cântico, eu estava procurando esse texto. Lucas no capítulo 8. No verso 22 diz assim, Num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Navegando eles, Lucas capítulo 8, verso 23 agora. Navegando eles, Yeshua adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia e eles estavam em perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, perecemos. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e fez-se bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas mandam e lhe obedecem? Irmãos, quando a gente olha, a gente estava ouvindo aquele louvor, a gente entende que é verdadeiramente o que está acontecendo aqui. Eu não olho as circunstâncias, mas eu olho simplesmente para a fé no Criador. É aí que está o grande problema nosso. Nós somos acostumados, a nossa natureza física, ela é acostumada a olhar o que está ao nosso redor. Porém, a Torá, os profetas, Yeshua HaMashiach, os apóstolos, desejam nos ensinar a olhar além daquilo que o físico pode visualizar. Presta atenção no que eu estou falando. A Torá está a nos ensinar para que venhamos olhar além daquilo que a nossa capacidade física nos permite a verificar, nos permite olhar e observar. Nesse momento, quando Yeshua estava ensinando aos discípulos, ele estava ensinando a olhar uma circunstância que os seus olhos físicos não conseguiam ver, que é a proteção do Criador, que é a confiança, a fé que nós podemos e devemos exercer nele. Porque se nós observarmos as circunstâncias,
elas nos farão entender que a consequência que está nos rodeando nos leva à morte, como estavam os discípulos. Senhor, nos salve porque nós estamos perecendo, por causa que o que eles conseguiam ver é o que estava em seu redor. Ah, Francisco, você procurou isso porque a Janaína cantou esse louvor. Não, eu quero te mostrar como que inicia o meu estudo. Vá lá em Romanos no capítulo 8. Nós estamos estudando, irmãos, a 32ª e a 33ª paraxá. São duas paraxotes, que é a paraxá Berar, no monte, e a paraxá Berrucotai, nos meus estatutos. Essa paraxá ela se encontra em Levítico capítulo 25, essas duas paraxotes, e se encerra no capítulo 27, versículo 34. A paraxá Berrucotai começa no Levítico 26, a partir do verso 2. Essa paraxá, se você observar, você vai ver que o Eterno estabelece mandamentos e ensinamentos que nos leva a entender que se nós observarmos simplesmente as coisas que ocorrem no nosso cotidiano, ou que nos vai fazer perder, ou que nos vai fazer sofrer algum dano, nós não conseguiremos cumprir o mandamento na sua integridade. Eu vou repetir a minha frase. A Torá está querendo nos ensinar que se nós observarmos simplesmente as situações físicas, aquilo que nós perderemos, nós não conseguiremos cumprir o mandamento. Porque ela está nos ensinando a observar além dessa capacidade física que temos de olhar. Se você olhar Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo fala assim, ó. Verso 18, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Elohim. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Elohim. Ao verso 22. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Preste atenção no verso 24. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança, aguardamos. Paulo está nos ensinando a esperar algo que não conseguimos visualizar. Algo que foge à nossa compreensão física. Se nós esperamos, temos esperança por algo que vemos, o que é esperança? Esperança é a certeza de algo que ainda não vemos, mas aguardamos. Ele está nos ensinando a olhar fora da nossa realidade física. Se você, vou mostrar só cartas de Paulo. Se você for em 1 Coríntios no capítulo 2. Primeiro Coríntios no capítulo 2, verso 6, diz assim, ó. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo, que se aniquilam. Não falamos a sabedoria de Elohim oculta em mistério, a qual Elohim ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo a conheceu, pois se a tivesse conhecido, jamais seria crucificado o Machia da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Elohim preparou para os que o amam. Se você for em 2 Coríntios no capítulo 4, Segundo Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim, ó. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas.
Esse é o sentido desse estudo. Eu quero mostrar o que é a Torá, que Yeshua, que os profetas estão nos ensinando a olhar além do nosso material, do nosso físico, do nosso entendimento, do que nós precisamos realizar nesse mundo. Porque nada, irmãos, nós conseguiremos levar deste mundo a não ser aquilo que nós temos de espiritual. E é isso que nós precisamos trabalhar nas nossas vidas. Deixar de olhar simplesmente ao material e ao físico, mas elevarmos espiritualmente. Esse é o sentido da palavra. A palavra quer nos ensinar a entender as coisas de forma espiritual, não simplesmente de forma física. Faz parte o conviver físico, faz parte termos ações ativas fisicamente, mas elas precisam serem vistas espiritualmente. Se você for lá em Gênesis no capítulo 1, em Levítico capítulo 19, você lembra da Parashá Kedoshim, que eu compartilhei com vocês o estudo na semana retrasada? Vá lá comigo e presta atenção aqui, adolescentes, que eu acredito que a maioria de vocês não estavam neste momento. Tem um texto que Yeshua fala que é muito profundo, onde nós precisamos amar Elohim como o único Elohim sobre a face da terra, e semelhante a esse mandamento, eu tenho que amar o meu irmão como a mim mesmo. A Torá me ensina a amar o meu próximo, aos seus colegas de escola, aos seus colegas que não têm a mesma fé que você, aos seus parentes que não têm o mesmo entendimento, aos nossos irmãos aqui da congregação, toda a nossa sociedade, como a nós mesmos. O que tem a ver esse sentido dessa frase? O que a Torá está querendo nos ensinar? O que a Torá está querendo nos levar a verificar que nós não estamos olhando? Eu mostrei para vocês, lá em Levítico 19, no verso 18, fala esse texto que é a base da Torá, que é o alicerce da Torá. Ou seja, se você não cumpre esse mandamento, se você não trabalha para amar o teu próximo como a ti mesmo, você está negligenciando a base da Torá. No verso 18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Eterno. O que a Torá está querendo nos ensinar quando ela fala que eu tenho que amar a nós mesmos? Amar o nosso próximo como a mim mesmo. Ela está querendo nos ensinar a olhar no meu irmão uma imagem que assemelha-se à minha. Se você for, não precisa ir lá, só estou fazendo uma breve introdução. Se você for em Gênesis no capítulo 1, verso 26 e 27, Elohim, quando ele cria o homem, presta atenção nisso, quando ele cria o homem, ele fala assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E Elohim criou o homem e a mulher, a nossa imagem, a imagem e a semelhança dele. Ou seja, no nosso interior, nós possuímos a semelhança do Criador. Nós possuímos dentro da nossa origem a imagem e semelhança do nosso Criador. Isso quer dizer que a mesma criação que a Fernanda tem, é que eu tenho. A mesma criação do Léo é a mesma criação que eu tenho. Eu me assemelho ao Léo na criação. Nós somos todos iguais, porque nós temos a imagem do Criador na nossa criação, na nossa origem, na nossa essência. E nós precisamos trabalhar para voltar para essa essência. Ou seja, todos nós, independente de credos ou nações, nós nos assemelhamos na criação, na nossa essência. O que nos difere um dos outros é a nossa característica física. Talvez eu sou um cristão, o outro é um judeu, o outro é um muçulmano, o outro é um católico, o outro é um espírita, o outro é moreno, o outro é claro, o outro tem pai, o outro não tem, o outro tem riqueza, o outro não possui. Ou seja, o que nos difere é o lado físico, porém a nossa essência nos assemelha. A Torá está nos ensinando que no momento que eu devo olhar para o meu irmão, eu não posso olhar para ele para a diferença, mas sim para a nossa semelhança. Isso que é amar o teu próximo como a ti mesmo. É você visualizar que dentro do teu irmão existe a tua semelhança, a tua igualdade com ele na criação. O que a Torá está te ensinando? A olhar além daquilo que os teus olhos físicos são capazes de enxergar. Se eu não consigo visualizar o lado espiritual, a essência do irmão Alberto, eu vou me relacionar com ele pelas diferenças. E pelas diferenças nós não conseguimos andar em comunhão. Nós não andaremos.
É fácil, é o que Yeshua está nos ensinando. Quando a gente visualiza que Yeshua fala que aquele que rouba a capa, e você deveria dar a outra capa. Quando eu roubo algo do Roberto, ele tem direito de ir à justiça contra mim? Tem, é todo o direito do Roberto. Mas Yeshua está ensinando ao Roberto a ir além, está ensinando a mim a ir além do mandamento. A entendê-lo no sentido espiritual. Quando você dá a tapa na cara, que Yeshua nos ensina a dar a outra face, ele está nos ensinando a enxergar o mandamento de forma espiritual. A enxergar que aquele irmão que está te agredindo na sua face, ele possui uma semelhança no seu interior. Ah, Francisco, então quer dizer que todos serão salvos? Não, cada um vai ser responsável pelos seus atos. Porém, ele tem a semelhança. Se ele vai matar essa semelhança ou não, se ele vai anulá-la, é um problema dele. Mas a sua é de enxergar a semelhança. A minha é de enxergar a semelhança no nosso próximo. Isso que a Torá quer nos ensinar. Todos os homens são irmãos, literalmente, por terem as suas almas formadas pelo Criador. A base e a raiz da Torá, presta atenção nessa frase, eu vou ler devagar. A base, ou seja, aquilo que sustenta a Torá, e a raiz da Torá, é a priorização da alma sobre o corpo, e não do corpo físico sobre a alma. O que quer dizer isso? Que toda vez que você for se relacionar com teu irmão, você tem que sobrepor o espiritual sobre o físico. É isso que a Torá está nos ensinando. É isso que essa Paraxá Berá e a Paraxá Berrucotai está nos ensinando. A olharmos as coisas de forma espiritual, não de forma física. Porque, irmãos, se nós olhamos as coisas de forma física, nós não conseguimos entender aquilo que o Criador quer nos ensinar. Por isso que eu mostrei os exemplos dos discípulos. Quando eles não conseguiram verificar aquilo que Yeshua estava querendo ensinar naquele momento, que era exercer a fé, que diante das tribulações, se nós olharmos as tribulações que está nos rodeando, que nos rodeia, nós não conseguiremos compreender aquilo que o Eterno deseja nos ensinar espiritualmente. Porque eu só consigo enxergar aquilo que minha visão limita. Mas eu não vejo o que a Torá me ensina. A Torá me ensina a olhar além do físico, porque ela não é algo simplesmente físico. Ela tem base física. Ela tem também situações ativamente que nos levam a tomar atitudes. Mas ela tem que estar refletindo no meu espiritual. No meu espiritual. Quando as pessoas, eu falei aqui, quando as pessoas falam sobre o alimento puro e impuro, o alimento caché, elas olham simplesmente pelo sentido físico. Não, tem um sentido espiritual, vai muito além disso. Muito além disso. Quando eu olho a questão do dízimo, eu olho o dízimo porque o Eterno vai me abençoar fisicamente. Meu irmão, se esse é o teu pensamento, infelizmente, você está sendo mais indigno dos homens. Se nós esperamos, Yeshua nos ensinou, simplesmente nesse mundo nós somos os mais indignos dos homens. Porque a Torá ela tem cunho espiritual. A palavra tem cunho espiritual. Fica explícito que a Torá está nos ensinando a observar o espiritual, que é a verdadeira essência que possuímos, sobrepondo assim as diferenças físicas que possuímos. Na Paraxá Berá e Berrucotai, vemos a Torá nos ensinando a observar de forma espiritual o cumprimento do mandamento. Vai lá em Levítico capítulo 25 comigo. Vocês aqui estão sentindo calor? Só eu aqui que estou. Só eu? É porque aqui realmente é mais quente. Aqui está um gelo, diz a Ritona. E se a Ritona está sentindo frio, meu amigo, é que o negócio realmente está muito frio. Calorenta igual a ela e Rogério, eu nunca vi. Levítico 25. Irmão, se você ler essa Paraxá Berá, nós veremos, irmãos, que nós não conseguiremos nos relacionar com o Criador se nós não estivermos com o nosso foco na sociedade, no nosso próximo, em ajudar o nosso irmão, em abrir mão de coisas que me são lícitas, em abrir mão de perdas que eu terei para trazer o resgate de algumas situações. Se eu não consigo compreender dessa forma, o mundo espiritual para mim, aquilo que o Eterno deseja nos ensinar, está muito longe de ser alcançado, irmãos. Se nós não nos relacionarmos como sociedade, ou como um corpo, ou como comunidade, não auxiliarmos uns aos outros num crescimento espiritual que todos nós precisamos ter, nós não conseguiremos se nós não fizermos isso em sociedade, em comunidade.
Eu falei aqui da responsabilidade de vocês individualmente, mas vocês também têm uma responsabilidade como comunidade, como sociedade, na escola que vocês estão, nas amizades que vocês possuem, de ser influência para o bem dessa sociedade. Essa é a nossa responsabilidade. Nós lemos um salmo aqui, deixa eu pegar aqui nesse texto. Salmo 67, que no início, por isso que eu falei que essa é uma responsabilidade muito grande, que o início do Salmo 67 diz assim, ó: Elohim tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Faze resplandecer o teu rosto sobre nós, para que os teus caminhos sejam conhecidos na terra e a tua salvação entre todas as nações. Ou seja, para que as pessoas conheçam a salvação do Criador, o rosto desse Criador, desse maravilhoso Criador e misericordioso, precisa brilhar sobre mim. Está sobre a minha responsabilidade, dessa comunidade, de ser a boca profética nessa cidade. E nós precisamos nos colocar à disposição do Criador. Porque dessa forma estabeleceremos sim a justiça. Em Levítico, no capítulo 25, no verso 1 diz assim, ó, você vai ver que toda a Torá, irmãos, exige de mim, de você, perdas financeiras, perdas físicas, e olhar além da nossa mentalidade física. Aqui no Levítico 25 diz assim: disse o Eterno a Moisés no Monte Sinai: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um Shabat ao Eterno. 6 anos semeará a tua terra, e 6 anos podará a tua vinhas, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, a terra terá o seu sábado de descanso, num sábado ao Eterno. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua seara não podará, não colherás. O ano de descanso solene será para a terra, mas os frutos da terra, no seu descanso, vos será por alimento, a ti, a teu servo, a tua serva, a teu empregado, a teu estrangeiro que peregrina contigo, também ao teu gado e aos animais que estão na tua terra. Todos os teus produtos servirão de alimento. Irmãos, eu acho que o que é maravilhoso nesse início da Parashá Berá, que quando você olha para esse contexto, olha o verso 2 que fala assim, ó: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, a terra guardará um Shabat ao Eterno. Aí logo depois, se você observar no verso 3, ele fala assim: 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podará a tua vinha. Parece que existe aqui uma inversão de papel. O Eterno primeiro fala do descanso, para depois falar dos 6 anos de trabalho. A mesma coisa, se você observar lá em Êxodo 20, segura aqui, mas vai lá em Êxodo 20, aqui o Eterno está falando do Shabat da terra, que é 1 ano de descanso da terra, que ela não poderia plantar, você só ia colher do que dela cair. E não poderia ser dado para venda, tá? Os frutos que ali caíssem. Em Êxodo capítulo 20, o verso 8 e 9 diz assim, ó: lembra-te do dia do Shabat para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. Da mesma forma, lá em Levítico capítulo 25, o Eterno fala aqui em Êxodo no capítulo 20, verso 8 e 9. Primeiro o Eterno fala do Shabat, para depois falar dos 6 dias de trabalho. O que o Eterno, o que a Torá está querendo nos ensinar nesse momento? A Torá está falando que o descanso, que representa algo espiritual, ele precisa prevalecer sobre aquilo que representa o físico. Quando a gente visualiza aqui que a Torá está falando, que fala aos filhos de Israel, que quando tiveres entrado na terra que vos dou, a terra guardará um Shabat ao Eterno, a Torá está querendo nos ensinar a priorizar aquilo que é o espiritual, porque o Shabat de descanso representa algo que é infinito, algo que foge da nossa visualização do finito, que foge do físico. A lógica correta era falar: 6 dias trabalharás e descansará no 7º dia. 6 anos semearás plantarás o teu fruto, e 6 anos colherás desse fruto. E do 7º ano descansará. Não, mas a Torá inverte. Ela fala: primeiro descansará, depois trabalhará. O que está dizendo? Ela não está querendo dizer que nós temos que olhar simplesmente para o descanso, mas que aquilo que reflete no meu espiritual, que é o que representa o Shabat,
precisa ser priorizado na minha vida. Presta atenção, jovens. Presta atenção, Francisco. Presta atenção, congregação. Aí está a nossa responsabilidade. Nós podemos fazer tudo o que os adolescentes fazem dentro da palavra, daquilo que ela me permite. Eu posso brincar, eu posso jogar, eu posso me divertir com os meus amigos, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar para ter um crescimento e ser um bom homem para a sociedade, uma boa mulher para a sua sociedade. Porém, eu preciso priorizar o espiritual. Eu não posso fazer essas coisas físicas e negligenciar aquilo que vai trabalhar o meu espiritual. É o que fazemos, irmãos. Porque os nossos olhos só olham as circunstâncias que nos rodeiam. Nós olhamos só que precisamos trabalhar. Eu saio às 6 horas e chego às 10. Eu saio às 5 horas e chego às 11. Irmãos, nós temos tempo para tudo, mas nós não conseguimos priorizar aquilo que é espiritual. E não é o que a palavra nos ensina. É essencial, Jana, vital para aqueles que querem alcançar um relacionamento com o Eterno, a esperança da salvação. Não tem sentido, se eu trabalho simplesmente por aquilo que é físico, eu não estou alcançando a essência da Torá. A Torá não te ensina a ser simplesmente um bom funcionário no trabalho. A Torá não te ensina simplesmente a ser um bom aluno. A Torá não te ensina a ser simplesmente um bom filho. O que adianta eu ser um bom filho e não ter um relacionamento com o meu verdadeiro pai, com o meu Criador? O que adianta eu ser um bom funcionário se eu não tenho um relacionamento com o meu Criador? O que me adianta ser um bom aluno se eu não trabalho para exercer aquilo que eu estou aprendendo na escola, para o exercício espiritual? Que sentido tem isso, irmãos? A nossa sociedade está sendo regida pelos desejos físicos. O homem trabalha pela medicina, não é para exercer o trabalho comunitário. É simplesmente para ganhar dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro e mais dinheiro. Você vai no hospital infantil, onde tem pessoas passando necessidade, e você encontra um Camaro. Você encontra uma Mercedes. Não que não possamos ter esses bens. Eu acredito que nós não podemos ter. Você pode ter um carro simples, mas uma Mercedes, deixe para aqueles que querem trabalhar pela riqueza. Nós não podemos ter. Mas eu estou falando, se nós só trabalhamos para o sentido físico e não olhamos para o espiritual, nós estamos fugindo do relacionamento com o Criador, da verdadeira essência da palavra. Por isso que nós temos que andar sem a nossa vista. Aí nós estamos cantando. Não olha as circunstâncias, não. Olha o teu amor, teu grande amor. Que o Eterno nos conceda para que isso seja uma verdade em nossas vidas. Irmãos, eu preocupo muito. Eu não acho, o Francisco falando aqui, que eu alcancei isso. Mas eu quero trabalhar aqui Shabat e oração diária, para que um dia eu alcance. Para que verdadeiramente eu não ande pelas circunstâncias. Para que verdadeiramente eu não ande pela vista, mas pela vista espiritual. É esse o sentido. A ideia do texto aqui é quando um homem chega à terra e deseja se estabelecer. Aqui que nós estamos lendo, onde a Torá fala que nós devemos dar 1 ano de descanso para a terra. Parece uma coisa muito difícil de se cumprir, porque a terra, naquele período, era o que sustentava as nações, a nação de Israel, e até hoje é o que nos sustenta. Nós temos alimentos nos supermercados porque existe a terra. Ou seja, mas naquele período, a dependência da terra era muito grande. E aqui o Eterno fala, dê 1 ano de descanso para a terra. Aí eu te faço, como que eu vou comer? Como que eu vou me sustentar? Aí se eu estou olhando para a circunstância, como que eu cumpro esse mandamento, Rita? Como que eu vou crer que o Eterno há de conceder a bênção em mim? Se eu não estou exercendo, fazendo os exercícios que a Torá me ensina, de observar o espiritual, Roberto? Como que eu vou olhar e amar o meu irmão, se no momento que ele agredir a minha face, eu ainda não trabalho na minha vida olhar o espiritual, mas só as diferenças? Como que eu vou aprender a ter um bom relacionamento no trânsito, quando um cara me fecha, e eu paro e olho assim, não, eu não vou olhar essa diferença desse barbeiro, não, e vou falar assim, que o Eterno o abençoe. Quando que eu vou olhar as diferenças, deixar de olhar as diferenças e as circunstâncias, e vou olhar para o espiritual? Eu só vou conseguir fazer isso se eu faço o exercício da palavra, seja das coisas pequenas ou nas coisas grandes, seja no cumprimento do guardar o Shabat, ou seja na sua oração de colocar o tefilim, colocar o talit e orar. Quando um homem chega à terra e deseja se estabelecer seu modo de vida, que envolve o trabalho,
é necessário ter no coração. Aí eu vou mudar para o cotidiano de vocês. Presta atenção, Fernandinho. Ó. Quando um jovem chega à sua escola e deseja estabelecer o seu modo de vida, que envolve a sua educação, é necessário ter no coração que, primeiramente, como uma ideia e como objetivo, ele tem que preparar um Shabat para Elohim. Não o terrestre e o material, mas sim o espiritual e sagrado. Isso quer dizer que no momento que vocês estiverem exercendo as funções de vocês, que o cotidiano há de exigir, vocês precisam lembrar que vocês possuem um Criador e que nós precisamos voltar para a essência que Ele nos deu. E nós só vamos fazer florescer essa essência se nós trabalharmos isso. É o que Paulo fala. Se com as obras espirituais nós formos cumprindo-as, nós anularemos as obras da carne. Se nós não fizermos isso, será o contrário. As obras da carne que vão nos anular as coisas espirituais. É nesse sentido. Se eu estou na escola, eu preciso buscar um tempo de me relacionar com o Criador. Se eu estou na brincadeira, eu preciso separar um tempo para o Criador. Paulo fala, quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança. Depois que me tornei adulto, eu passei a pensar como adulto e falar como adulto. Eu não posso parar no meu estágio, mas eu tenho que prosseguir conforme o Eterno deseja, mas sempre com a prioridade do Criador. Sempre. O propósito dos mandamentos é fundir o infinito, que representa o espiritual, com o finito, mundo. Assim, um homem constantemente flutua entre 6 dias de trabalho, ou 6 anos de plantio, que representa o mundo finito, e o dia de Shabat, que ele se ergue das questões mundanas e se dedica simplesmente à salvação da sua alma. É nesse contexto. O que nós queremos ser? É uma pergunta que fazemos. Sempre quando eu oro aqui por vocês, esse é o desejo de orar pelo meu filho, eu sempre falo que eu desejo que vocês tenham boas profissões, que vocês tenham boas mulheres, boa mulher o homem tenha como esposa, que a mulher tenha um bom esposo, mas acima de tudo, que vocês sejam bons servos do Eterno. Que nós sejamos bons servos do Eterno. Nós podemos querer qualquer coisa dos nossos filhos, irmãos. Que eles sejam médicos, mas que o Eterno o direcione naquilo que Ele deseja. E que os nossos filhos, se ele for um engraxate, por mais, me desculpa que se tiver algum engraxate aqui, mas não é menosprezando a sua função. Se você faz isso dignamente e você ama o teu Criador, abençoado seja a tua vida. Mas que você ame o Criador. O sacerdote, quando ele fazia o sacrifício e ele também recolhia as cinzas do altar. Ele fazia o trabalho que dava maior visualização, mas o trabalho também mais simples ele estava ali exercendo. Da mesma forma nós precisamos fazer. Nós precisamos trabalhar para o nosso Criador. Precisamos trabalhar o nosso espiritual. Senão esse mundo, as circunstâncias que nos rodeiam, nos matarão. Nos levarão a deixar de enxergar aquilo que nós temos de essência, de espiritual, que o Eterno gerou nos nossos corações. Eu lembrei que agora, vai lá em Eclesiastes no capítulo 3, mas segura aqui comigo. Você vai entender um pouco melhor o que o rei Salomão está falando aqui. Eclesiastes no capítulo 3, se eu não me engano é o verso 10. Deixa eu ver aqui. Espera aí. 3, verso 10. Olha só. Olha o verso 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Elohim deu aos filhos dos homens, para com eles os afligir. Essa nossa tradução é muito ruim, tá? Não é afligir, é para que o homem se ocupe. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. É a nossa essência, a nossa alma, que deseja voltar para o nosso Criador. O salmista fala, volta, ó minha alma, ao teu Criador. É o desejo que nós temos, que está aqui no verso 10. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Contudo, não pode descobrir a obra que Elohim fez desde o princípio até o fim, por causa do cansaço do trabalho, por causa das situações que o rodeia, porque ele só consegue olhar para aquilo que é finito, aquilo que vai além
da sua natureza física, ele não enxerga, porque ele não exerce, ele não faz o exercício da palavra que nos ensina a olhar além, que ensina a olhar o teu irmão não pela sua diferença, que ensina a cumprir o mandamento não pelas circunstâncias que nos rodeiam, que ensina a olhar para o Criador, mesmo que o mundo esteja olhando ao contrário. Yeshua, lá em Mateus capítulo 6. Nossa, consegui me abrir. Mateus capítulo 6. No verso 25 diz assim, ó. Olha que Yeshua, irmãos, está aqui falando de coisas que são essenciais para nós, para a nossa sobrevivência física. É o que ele está citando aqui. Ele não está citando nada que venha além do que cada ser humano necessite. Mas ele está falando daquilo que verdadeiramente nós precisamos no nosso cotidiano. Olha o verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber. Isso é algo básico para nós? Sim. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, nem não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao custo da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Se Elohim assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Olha o verso 33. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia da manhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Fala, minha irmã. Ah, totalmente. Pode falar no microfone, minha irmã. Isso aí que é importante que você falou. A Diana falou, só para... que é curta a frase dela, e se ela... Essa palavra que nós lemos agora, ela vai contra o capitalismo. Contra o capitalismo. Contra o sistema que está estabelecido no Amém. nosso meio, que nos consome e nos convence de que nós precisamos trabalhar 24 horas para ter, Amém. e ter, e ter. E ter. E nós não saímos desse ciclo desnecessário para as nossas vidas. E ele chega com uma forma legal, tá? Na nossa visão. Ele entra na nossa vista como algo como se fosse legal. E nós vamos entrando, nós temos uma casa, aí eu terminei de pagar aquela casa, eu quero uma casa maior, aí eu terminei de pagar aquele carro, eu quero um carro maior, e vou entrando, e eu deixo de estar me envolvendo nas coisas espirituais, eu entro nesse mundo capitalista e aí fica. Irmãos, Francisco uma vez perguntaram, a Bíblia é capitalista ou socialista? Nenhum nem outro. Existem diferenças de classes descritas na Torá, mas aquele que é mais rico, ele não pode abrir mão de ajudar aquele que é mais pobre. Não pode. Se ele faz isso, a Torá nos ensina, os rabinos falam isso de uma forma muito clara. Se você possui a oportunidade de ajudar o teu irmão, que está mais pobre, e esse pobre, ele fez tudo aquilo que era necessário para ele, tomou as posições, e ele não conseguiu se erguer, aquilo que está na mão do rico não pertence mais ao rico. Se ele faz isso, se ele deixa de cumprir, ele está defraudando, como o Roberto ensinou. Ele está deixando de dar algo que é direito do pobre, não dele mais. É igual aqui, o ano do jubileu, que nós estamos lendo. Cadê o microfone? Voltou para cá? Vai passando aí que chega lá rapidinho. Então, isso é tão sério. Esses dias eu li uma frase do Rabi Akiva, que ele diz assim, que o capitalismo diz que tempo é dinheiro. E ele diz que não, tempo é vida. É verdade. Ai, misericórdia.
o tempo, ele está falando que o tempo que é vida é você se dedicar para o espiritual. Se você trabalha para o capitalismo, ele é morte. É esse o sentido. Então, mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A Torá está nos ensinando a observar o espiritual, anulando assim o material. E no observar do mandamento exige de mim fé. Fé e perda física. Irmão, guarde isso na tua mente. Não existe um sacrifício diante do Criador de obediência à sua palavra sem perda física. Não existe. Você vai perder fisicamente de alguma forma. Eu não falo uma perda que é necessária para você. Aquilo que você vai perder é porque verdadeiramente você precisava perder. Deu para entender a diferença? Existe algo que você está perdendo devido às suas consequências, mas aquilo que você perde fisicamente em obediência à palavra é que verdadeiramente você precisava perder. Aquilo não faz parte mais do seu cotidiano, ou não deveria mais fazer parte. Quando você, não precisa ir lá não, em Hebreus no capítulo 11, no verso 1, o autor de Hebreus está falando assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E ele está falando dos patriarcas. Ele começa a falar de Noa, ele fala depois de Moisés, ele fala de Abraão, ele fala de Jacó, ele fala de Isaac, ele fala de Jó, e assim ele vai falando. Ou seja, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mais uma vez, eu estou aprendendo a olhar o espiritual em detrimento do material, para anular o material. Lá na Torá, e eu falei aqui, que o mandamento nos exige fé em seu cumprimento. Presta atenção no que eu vou falar. Já acabou a parte das crianças? Eu estou atrasado de novo? Não? Não? Lá em Hebreus, lá em Levítico capítulo 25, eu não vou prolongar não, tá, irmãos? Eu vou fazer isso tudo. Eu sei que vocês estão ensaiando. Não fala que vai acabar, não. Não, vai acabar daqui uma meia hora, mas vai acabar. Estou brincando, não vai demorar isso tudo não. Levítico 25. Lá na nossa paraxá, Berá, no verso 18, diz assim, ó. Olha o verso 18. Aqui o Eterno fala sobre o ano do Shabat para a terra, onde que ao 7º ano ela precisava descansar. E logo depois ele fala do ano do Yovel, que é o ano do jubileu, que durante, no 50º ano, toda a terra que tinha sido vendida, houve uma distribuição na terra de Israel e foi repartida entre as tribos e depois entre as famílias. No momento que existia o pobre, que não tinha como mais sustentar, ele poderia vender uma parte da sua terra. Ele vendia parte da sua terra. Durante todo o período, ele poderia resgatar essa terra. Ele poderia vender, tanto comparando com o ano do jubileu, quanto também comprando ela. Se chegasse no 50º ano, essa terra ainda não tinha sido comprada novamente pelo dono original da terra, ela teria que ser devolvida ao dono original, para que houvesse o quê? Um equilíbrio na sociedade, para que não entrasse no capitalismo, para que não entrasse na soberba da riqueza, da avareza, e nós saíssemos do verdadeiro sentido da palavra. Então, quando chegava o 50º ano e juntava, ou seja, a cada 7 anos eu tinha que dar descanso da terra. Então, no 49º ano, tinha o descanso da terra, não é isso? No 50º ano, no ano de jubileu, também era o descanso da terra. Então, seria 2 anos de descanso da terra. No 49º, porque se a cada 7 anos, no 49º é múltiplo de 7. Então, no 49º, o descanso da terra, no 50º também descanso da terra. Aí o Eterno fala aqui, ó, no verso 21. Olha aqui, ó, no verso 18. Observai os meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, e assim habitareis seguros na terra. Então a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nelas habitareis seguros. Se disserdes, que comeremos no 7º ano, visto que não havemos de semear nem colher o nosso produto, eu enviarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. No 8º ano semeareis e comereis da colheita anterior, até o 9º ano, até que venha a colheita nova, comereis da antiga. A terra não será vendida perpetuamente, porque a terra é minha, e vós estáis comigo como estrangeiros e peregrinos.
O Eterno está falando que eu tinha que dar o descanso da terra e eu tinha que exercer fé que durante 3 anos, aquele fruto que eu plantei no 6º ano ia durar até o 9º. Irmãos, eu não consigo fazer esse mandamento se eu não estiver em linha com a Torá. Porque a circunstância, no momento em que uma criança chegar para o pai e falar, pai, eu preciso de um alimento, você há de desobedecer. Se eu olho para as circunstâncias e eu não vejo que a Torá me ensina a exercer fé no cumprimento do mandamento, eu não conseguirei cumprir esse mandamento. Se você for em Gênesis no capítulo 26, eu gosto demais desse texto. Eu sempre falo ele aqui na congregação. Na vida de Isaac, você vai ver o que é a obediência de alguém que está treinado no exercício da palavra, que realmente passou a experiência da tribulação e aqui ele venceu. Em Gênesis no capítulo 26, no verso 1, Isaac passou uma fome terrível na terra. E eu falo que a responsabilidade de Isaac era muito maior que a minha. Porque eu, para sustentar, eu tenho só minha esposa, por enquanto. Não tenho filhos ainda. Isaac tinha esposa, tinha filhos e tinha servos e servas junto dele. Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Irmãos, eu falo que isso aqui é a coisa mais lícita que Isaac fez. Ele viu que havia fome e ele foi procurar um lugar onde havia comida. É um direito meu, é um direito do Léo. Porém, o Eterno no verso 2 fala assim, apareceu-lhe o Eterno e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei. A terra que Isaac foi morar também havia fome. Também havia a mesma circunstância. Não olhe as circunstâncias, não. Olha o teu amor, o teu grande amor. Não me ando por vista. Não é o que eu falo? Se Isaac olhasse pela vista, se Isaac olhasse pelas circunstâncias, olha o verso 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Eterno o abençoara. É isso que a Torá quer nos ensinar, a não olhar as circunstâncias, a não olhar os problemas da minha vida, a não olhar simplesmente o físico, mas olhar além disso, a trabalhar isso na minha vida, a essência espiritual. Irmãos, quando a palavra exige isso de nós, nós precisamos estar preparados para cumprir. Cumprir o mandamento, em muitos casos, exigirá de nós uma fé aperfeiçoada, para que possamos cumprir o mandamento. E neste cumprimento está a obrigatoriedade da perda física. A obrigatoriedade da perda física. Volta lá na nossa paraxá, Levítico 25. Eu só tenho mais 5 minutos, tá, irmãos? E realmente eu termino. Levítico 25. A Torá aqui ela fala de uma perda física. Guardem isso, vamos guardar isso nos nossos corações, irmãos. Nós precisamos perder fisicamente para que possamos adentrar ao reino, a trabalhar para uma vida espiritual e de relacionamento com o nosso Criador. Precisamos perder fisicamente. Eu estou falando, olha para o meu dedinho, ó, naquilo que mais nos incomoda, no nosso bolso. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso bolso, esse dinheiro que tanto corrompe essa sociedade, nós precisaremos ser trabalhados nessa área. Nós precisamos enxergar isso, que nós precisamos ser trabalhados, e eu clamo isso na minha vida para o Criador, que o Eterno trabalhe isso na minha vida, para que eu aprenda, no momento que Ele exigir de mim, exercer a fé no mandamento, e não olhar pelas circunstâncias dos problemas. Nós precisamos ser trabalhados nessa área, e a Torá exige isso. Em Levítico, no capítulo 25, no verso 8, diz assim, ó, não, verso 8 não, senão... no verso 8 e 18, que fala do ano do jubileu. Não, deixa eu ler aqui. Deixa eu só achar. Segura aí rapidinho, meu irmão. Aqui, ó, verso 35. Quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, sustentá-lo-ás como um estrangeiro ou peregrino para que viva contigo. Não tomará deles juros, nem ganho, mas temerá o teu Elohim para que teu irmão viva contigo. Não lhe emprestarás o teu dinheiro com juros, nem lhes darás o teu mantimento por lucro. Eu sou o Eterno vosso Elohim, que vos tirou da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã para ser o vosso Elohim. Se o teu irmão se tornar pobre, estando ele contigo, e vender-se a ti,
não lhe imporás serviço de escravo. Como um assalariado ou peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então ele e seus filhos sairão da tua casa, e tornarão a sua família e a possessão de seus pais. Porque os israelitas são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como vendem os escravos. Não te assenhorarás deles com rigor, mas terás temor do teu Elohim. Quanto a teu escravo ou tua escravas que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós. Deles comprarei escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas gerações que tiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. Deixá-lo-ás por herança para vossos filhos. Olha o verso 47, irmão. Se um estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou ao peregrino que está contigo, ou não ao descendente de uma família estrangeira, depois de ter se vendido, haverá ainda resgate para ele. Um dos seus irmãos o resgatará. Será resgatado pelo seu tio, pelo filho do seu tio, ou por qualquer dos seus parentes ou da sua família. Ou, se conseguir recurso, poderá resgatar-se a si mesmo. Quando a gente olha esse mandamento, parece que é uma coisa simples, Léo. Parece que é fácil, Roberto. Eu vejo que um irmão meu está passando dificuldade, e eu preciso emprestar algo para o meu irmão sem ter interesse nenhum nesse empréstimo, sem nenhum ganho. Eu preciso abrir mão a algo que é direito meu, algo que eu trabalhei para conquistar, para ajudar o meu irmão a se erguer. Irmãos, aí uma pergunta: nós fazemos isso? Aí uma verdade para as nossas vidas: quando fizermos, precisamos fazer decentemente e com sabedoria. Por isso que é muito preocupante quando nós falamos aqui que as pessoas acham que podem fazer isso para gastar nos prazeres. Não, nós estamos falando de necessidade básica, estamos falando para se erguer. Mas a necessidade que nós temos de perder fisicamente é muito grande nessa hora. Aqui, da nação de Israel, se um judeu era vendido para uma nação vizinha, ele era obrigado a resgatar o seu irmão. É o que o Roberto leu em Neemias. O que eles fizeram? Eles resgataram os irmãos que foram vendidos, e no momento que eles resgataram, eles começaram a emprestar para que houvesse mantimento para esses irmãos. Porém, eles estavam fazendo isso, colocando como um penhor as terras, os filhos. Ou seja, eu resgato, eu faço uma ação espiritual, mas depois vem o interesse pessoal sobre prevalecendo. Irmãos, a Torá quer nos ensinar a não ter interesses pessoais no momento que nós estivermos exercendo o cumprimento da palavra. Eu só faço isso se eu estiver em linha com a palavra. E para nós encerrarmos, eu quero ler Jeremias no capítulo 32. Só para você ver que lindo é esse texto. Dá vontade de chorar quando você começa a ler esse texto. E só para fazer um resumo muito pequeno de Jeremias 32. O profeta Jeremias recebe o seu tio. Ele estava preso, o profeta. Ele recebe o seu tio. O seu tio vai até ele e fala assim: Jeremias, você precisa comprar a minha terra. A terra que você é o que tem o direito original como resgatador. Ele era o parente mais próximo daquele que era o dono original da terra. E sabe o que estava acontecendo? Jerusalém estava prestes a ser sitiada. Quer dizer o quê? Que nós estamos em guerra. A nossa cidade aqui está em guerra. E nós estamos prestes a perder todo esse domínio que nós possuímos. E chega o Eterno e fala assim: compra essa cidade de Vitória. Compra o centro de Vitória. Mas como que eu vou gastar do meu dinheiro em algo que eu vou perder daqui a um mês? Como que eu vou perder o meu dinheiro naquilo que eu sei que daqui a um mês não vai estar mais na minha mão? Irmão, só faz isso quem está em linha com a palavra. Só faz isso quem está com seu... Oi. Só faz isso, irmãos, quem está em linha com a palavra. Vai lá comigo em Jeremias 32. Eu desliguei? Ah, desculpa. Não, já estou aqui.
Jeremias 32, irmãos, esse texto é de chorar quando você começa a ler. Só faz isso um homem que realmente não tem interesse próprio aqui prevalecendo. Um homem que não olha para o seu irmão, olhando as suas diferenças, mas sim as suas igualdades. Um homem que cumpra o mandamento, não pensando no benefício próprio, mas um homem que cumpra o mandamento pensando na salvação das pessoas, no resgate dos seus irmãos. Ele estava cumprindo aqui um ato profético para a era do Mashiach, que nós tanto amamos e aguardamos, para que essa era ocorra, para que esse reino venha, para que essa paz que nós tanto pleiteamos universal venha ocorrer, que nós precisamos trabalhar por ela. Em Jeremias, no capítulo 32, diz assim, do verso 6, disse Jeremias, veio a minha palavra do Eterno, Ananeel, filho de Salum, teu tio, virá a ti e dirá, compra o meu campo que está em Anatote, pois como parente mais próximo, tens o direito e o dever de comprá-lo. Veio, pois, a mim, Ananeel, filho do meu tio, segundo a palavra do Eterno, ao pátio da guarda, e me disse, compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Beniamim, pois que é teu direito de herança, e tens o resgate, compra para ti. Aí o profeta, então entendi, que isto era a palavra do Eterno. De modo que comprei o campo de Ananeel, filho de meu tio, o qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro 17 ciclos de prata. Assinei a escritura e a selei, chamei testemunha e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada conforme a Torá e os estatutos, como a copa aberta. Dei-lhe a Baruque, filho de Nerias, filho de Meazéias, perante os olhos de Ananeel, filho do meu tio, e perante os olhos das testemunhas, que assinaram a escritura da compra, e perante os olhos de todos os judeus que assentavam no pátio da guarda. Dei ordem a Baruque, que perante os olhos, dizendo, assim diz o Eterno de Israel, o Elohim de Israel, toma essas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-os num vaso de barro, para que se possa conservar muitos dias. Pois assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel, ainda se comprarão casas e campos e vinhas nessa terra. Depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Eterno, dizendo, Eterno Elohim, tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiado difícil. Tu usa de benignidade para com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és grande, o poderoso Elohim, cujo nome é o Eterno dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um os seus caminhos segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os homens, e tu fizeste um nome, qual é que tens nesse dia. Tiraste o teu povo Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, e com mão forte e com braço estendido com grande espanto. Eles deste essa terra que juraste a seus pais que lhes havias de dar, terra que mana leite e mel. Entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua Torá. Tudo o que lhe mandaste que fizesse, eles não o fizeram. Pelo que ordenaste que lhe sucedesse todo este mal. Eis aqui os valados, já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam contra ela pela espada, pela fome e pela peste. Olha lá no verso 38, irmãos. Por que o profeta faz isso? Ele faz um ato profético. O que eu estou querendo te mostrar com esse texto? O profeta não estava olhando para a sua perda física. Irmãos, o Eterno vai exigir isso de mim e de você, Léo. O Eterno vai exigir isso de nós. Que nós venhamos perder fisicamente em prol do seu reino. Em prol que a sua palavra seja estabelecida como justiça. E se nós não estivermos preparados espiritualmente para esse dia, nós erraremos, nós pecaremos contra o Criador. O Eterno há de exigir dessa congregação perda física. Nós perderemos em situações, nós já perdemos em muitas situações e perderemos mais ainda. Mas perderemos fisicamente, mas ganharemos espiritualmente. É isso que precisa estar em nossa vida. É isso que precisa estar em nossa mente. Já falei, físico disso, claro, explícito. Para nos ensinar também, Roberto.
para libertar almas. Olha o verso 38. Por que o profeta faz isso? Ele compra uma cidade sitiada. Eu não vou falar doido não, porque não é doido. Esse homem é o mais racional da face da terra. Nós que somos irracionais, se nós não compramos. Ele era racional, nós não. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Elohim. Dar-lhe-eis o mesmo coração e o mesmo caminho, para que temam todos os dias, para seu bem e bem dos seus filhos depois dele. Farei com eles uma aliança eterna. Jamais desviarei de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem, e os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Assim diz o Eterno, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim também trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho prometido. Comprar-se-ão campos nessa terra, da qual vós dizeis, está deserta, sem homens nem animais, pois está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e assinarão escrituras, e as selarão, e chamarão testemunhas na terra de Beniamim, nos lugares do redor de Jerusalém, na cidade de Erudá, e na cidade da região montanhosas, na cidade das planícies e nas cidades do sul, porque eu os farei voltar do exílio, diz o Eterno, Elohim de Israel. Irmãos, que nós venhamos trabalhar em nossas vidas o espiritual e não olhar circunstâncias, para que verdadeiramente nós venhamos cumprir tudo isso que os profetas, os patriarcas, Yeshua HaMashiach nos ensinou. Porque se nós assim exercermos no nosso cotidiano, nós venceremos esse mundo, para a honra e glória do nosso Criador. Amém. Amém? Shabbat Shalom para todos. Shavuot Tov.